esta ponte que liga os evangelhos às cartas. Sem o livro de Atos dos Apóstolos, você não conheceria o apóstolo Paulo, não saberia como ele começou e não saberia como se converteu. O livro de Atos dos Apóstolos, portanto, vamos guardar as premissas, não é um livro para nos ensinar o que devemos fazer, para nos ensinar como evangelizar e nem como abrir uma igreja nova. É um livro que conta o que os apóstolos fizeram. É um livro de narrativas. Histórico, né, pastor? São histórias, mas são narrativas. Ok. Então, é um livro de vitória. Você vai encontrar a igreja crescendo ali tremendamente. Em todo lugar, você vai encontrar a igreja crescendo, se desenvolvendo. É essencialmente sobre o ministério de Pedro e de Paulo. Agora, grande parte de Atos é o ministério de Paulo. Agora, e se você não tivesse Atos? Não saberia nada sobre Paulo. Então, isso é importante. Então, você tem coisas erradas no livro de Atos e coisas certas no livro de Atos. Certo? É porque são narrativas, não está dizendo que aquilo é certo ou que é errado. Deixa eu raciocinar aqui com vocês. Abram a Bíblia em Tiago. Carta de Tiago, no capítulo 5. Tiago, no capítulo de número 5. No verso 14. Quem lê para nós aí? Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Certo. Então vamos considerar isso aqui. Tem uma recomendação aqui sobre a unção com óleo. Unção com óleo. Isso aqui era um período de transição entre o Antigo Testamento, igreja, início da igreja, não era? Início da igreja, não era? Então, uma transição entre o Antigo Testamento para o Novo Testamento, correto? A igreja do Novo Testamento e Israel no Antigo Testamento, não era assim? O que representava o azeite lá, o óleo, no Antigo Testamento? Vamos lá. O azeite e o óleo que era colocado no candeeiro para queimar sempre representavam o quê? O Espírito Santo. Representavam o Espírito Santo. Pergunta agora. Qual é mais importante? A coisa representada ou aquilo que a representa? A coisa representada é o Espírito Santo. O que representava o Espírito Santo? O azeite. Agora, aí no Novo Testamento, você já tem o Espírito Santo. Por que você vai fazer uso do azeite? Mas você já tem, você não precisa se lembrar, ele está com você. Do que Jesus fez aí, isso não está com você. Isso sim, isso é um memorial. Mas o Espírito Santo habita em você. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz lá que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, é interessante isso, porque quando você está usando o azeite para ungir as pessoas hoje, é como se você estivesse dizendo que o Espírito Santo não está conosco. O senhor falou do tempo, a construção do templo, quando o templo de Salomão, para quê? Então, esse doente aqui não é doente de doença física? Seria doença espiritual? A pessoa que não tem Cristo ainda? Seria também, não, doente espiritual, mas também doente físico. Tanto faz, é indiferente. O importante é que se você usar o azeite, você tem coisa muito melhor que o azeite. Quando você ora,
para te atender e para curar a pessoa. O que é? O Espírito Santo. Você tem um Espírito Santo. Aqui é uma expressão, aqui é o... Esse texto, por exemplo, ele não é normativo, é uma narrativa do que foi feito, do que os presbíteros deveriam fazer. Da recomendação dos apóstolos. Mas isso, assim, não deveria ser assim, não deveria usar um Não faz diferença. Por quê? O que vai curar a pessoa? Deixa eu perguntar para vocês, é o azeite ou é o Espírito Santo? Se o Espírito Santo quiser curar, ele cura com azeite e cura sem o... Tanto faz, não cura? Esse é o ponto. Não depende disso. E o azeite era só para lembrar no Antigo Testamento que tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda, não é assim? Agora, no Novo Testamento, você já tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8, Pastor, no verso de número 9. Como o Davi tinha muito cuidado, o ungido de Deus era algum só, agora são todos. Todos somos. Todos temos o Espírito Santo. Nós vamos ver hoje no livro de Atos. Né? Romanos 8, 9, como é que diz lá? Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Hã? Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Mas tem mais coisa, vamos ver. Diz que nós não andamos na carne. Vós, porém, não estáis no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. Significa que todo mundo que é de Cristo tem o Espírito. Certo? Então isso é muito importante. Então, no livro de Atos, nós temos muitos desânimos e nós temos muitos corajosos, muitos desanimados e muitos corajosos. Então, os desanimados estavam errados, como é o caso de Marcos, lá na João Marcos, né? Que abandonou o apóstolo e Barnabé, sobrinho de Barnabé, não é assim? Estava errado. Não está dizendo se está certo ou está errado. Só está contando o que eles fizeram. O livro de Atos dos Apóstolos. Poderia ser chamado o livro daquilo que os apóstolos fizeram. Certo? E vamos lembrar que onde há homem, há o erro. Onde há o ferro, há a ferrugem. E os apóstolos erravam também. Quando os apóstolos erraram? O apóstolo Pedro, está visível, errou. Falando dos discípulos de Jesus e Tomé, errou. João pediu fogo do céu para destruir Samaria, errou. Então aqui está contando o que eles fizeram. Ok? Pergunta? Então, assim, aí entra naquilo que você estava falando de normativo e descritivo. Por exemplo, E tem duas coisas. Esse livro aqui, essa parte de Tiago, e tomar isso como um mandamento, como uma norma, e falar, os presbíteros têm que orar. Isso é uma narrativa que aconteceu. Mas tem duas coisas aí que precisam ser levadas em conta. Uma é o gênero literário. A segunda é o período de transição de Antigo para Novo Testamento. As duas coisas precisam ser levadas em conta. Tá? Por isso que reuniu o sínodo, né, pastor? Um dia desse nós vamos estudar essa passagem especificamente quando estudarmos Tiago. E se você tiver dúvidas sobre esta passagem, manda para mim um e-mail e eu mando para você tudo escrito. Tá bom? Só vamos continuar no livro de Atos aqui para nós não perdermos a... Eu só dei um exemplo só. A linha. Narrativas, então, não são necessariamente normativas, tá bom? Ok. Então, quando eu vou pregar no livro de Atos, eu tenho que tomar todo o cuidado para não dizer que Deus está mandando fazer aquilo que Ele não está mandando, só está contando o que foi feito. Mas, por exemplo, lá no livro de Atos,
Eu vou mostrar para vocês como é que uma passagem narrativa depois é contraditada por uma passagem normativa. Deixa eu mostrar, eu acho que fica melhor. Atos 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. No verso 20. Quem lê? Mas escreveis que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Isso. Aqui era a reunião do sínodo. E está mandando eles abster-se de determinadas coisas, inclusive de carne contaminada com sangue. Ou seja, carne sufocada. Quando você pega um frango, vai comer um frango, mata puxando o pescoço e não cortando o pescoço. Ele diz para abster-se disso. Certo? Isso é uma passagem narrativa. É o que fez lá o sínodo. Agora abre a Bíblia de vocês na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 8. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 8. O que diz aí na primeira carta aos Coríntios 8, 8? Outra pessoa leia, por favor. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se comemos. Isso é uma norma de Paulo. Tanto faz cortar, Ou enforcar, pode comer do jeito que você quiser. Por quê? Por que pode? Porque não é a que nos... Não é ela que nos recomenda a Deus. E se eu comer, não ganho nada. E se eu não comer, não ganho nada. Está claro isso aí? Mas essa prática é feita em muitos países, né? A forma como você faz o animal, de comer, tanto de porco quanto de ave, né? E de outro de gado também. Claro. Isso é sério, né? Claro. Isso existe ainda até hoje. É. E é levado à risca, né? Os bíblicos são impuros também, né? Na Bíblia deles não tem esse tipo de versículo deles É. em Coríntios. Principalmente os países do Oriente Médio, os árabes e Israel. Certo? Agora, eu entendi o ponto. Eu super concordo com isso, até porque está escrito na Bíblia. Agora, com relação ao gênero literário, essa parte, eu não estou me referindo à questão de comer carne com sangue ou não é esse o ponto. Só estou me referindo à questão do gênero literário. É de confundir um pouco, porque o jeito que ele coloca no 19, está assim, pelo que julgo eu, não devemos perturbar e blá 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 blá. Sim. Eu entendo que é uma narrativa, mas quando eu leio a Bíblia, eu procuro me inspirar nas pessoas, e no caso aqui os apóstolos. Certo. Se os apóstolos estão dizendo não devemos, eu não quero me Entendi, a questão da carne, tá claro? Entendi. Só estou falando quanto ao gênero. Entendi. Quando eu leio não devemos, eu quero crer, eu também não devo. Certo. Eu entendi a questão da carne. Mas é que os apóstolos ainda tinham os resquícios do Antigo Testamento e daquelas práticas do Antigo Testamento. Todas. Que era um período de transição. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando os judeus, ele ia muito bem, ele conversava com todo mundo lá na Galácia. Aí quando chegaram os judeus, ele não quis mais entrar na casa dos crentes e não quis mais tomar refeição ou comer qualquer coisa na casa dos crentes. Por medo dos judeus, porque essa era a prática dos judeus. E quem fez isso foi o apóstolo Pedro. E Paulo diz que teve que resistir face a face.
Na verdade, teve uma briga boa. Tá? E, sim. O apóstolo Pedro era um apóstolo radical. Agora, veja bem, pastor. Atos 2:38. Esse narrativo é normativo. Arrependei-vos, cada de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38. Não é uma norma? Não. Aí está contando a pregação de Pedro. E é uma citação dentro da narração. Aí Pedro pregou assim: arrependei-vos e crede. Eu sei que isso é um dever. Então, esse Pedro pregou, então o prego deu uma norma. Sim, mas aí eu não preciso dessa passagem para dizer que é a norma. Eu tenho todo o Novo Testamento estabelecendo essa verdade como fato. Está entendendo? E uma citação, eu só coloco uma citação dentro de um texto que eu escrevo. Os que fizeram faculdade fazem um trabalho e colocam citações lá. Certo? Porque aqui, pastor, é igual o Paulo está falando. Ele estava pregando, os caras falaram: o que faremos agora? Aí falou: arrependei-vos e crede. Então, toda vez que um apóstolo ou um discípulo de Jesus fala comigo dessa natureza, a gente já tem esse nosso de acompanhar, concordando. Claro. Vai para arrepender, para pregar, vamos. Sim, mas isso é a pregação do Evangelho. Tá? Agora lembra, por essa razão aqui está escrito assim: narrativas não são necessariamente normativas. Numa narrativa, eu coloco assim: e Deus disse. Aí é narrativo. Aí é normativo. Normativo. Certo? O texto não é 100% narrativo. Não, cada texto tem muita coisa que... Mas toda narrativa é o seguinte: é uma coisa que se está contando o que aconteceu. Só. Mas pode ter dentro da narrativa. Exatamente. Exato. Arrependei, eu estou falando. Exatamente. Sim. Também tem aqui a norma, que é a normativa, mas que não cabe mais hoje. Tem. A normativa para aquele tempo, para aquele período, para específico, para aquele povo. Exatamente. Então, assim, você vai ter uma coisa que todo mundo, normativa é guardar o sábado. Se a normativa é mandar, a gente guarda o sábado. Porque, então, estamos errados? Não, porque teve o período. Exato. Teve a mudança. Então, explicando isso, colocando só um acréscimo aqui no que o Sidney está dizendo, ilustrando. Era honroso para as mulheres ter cabelo crescido. E então as mulheres usavam o cabelo no lugar de véu. Diz lá a carta aos Coríntios. E eles escreveram uma carta para Paulo para dizer assim: olha, está tendo problema na igreja, porque as mulheres estão cortando o cabelo. Isso está no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Então, leia lá no verso 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E agora leia no verso 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O que significa contencioso? Se alguém quer brigar por causa de cabelo, nós não temos esse costume. E nem a igreja de Cristo tem esse costume de brigar por causa de cabelo. Percebe? Então, gente, é esse o caminho. Livro de Atos precisa ser entendido como uma narrativa. Nós temos muitas orações no livro de Atos dos Apóstolos, e é um bom livro para se aprender a orar. É bastante interessante. Uma narrativa pode ser também instrutiva, ela pode trazer instrução, não pode, mas instruções. Muito instrutivo. Pode e pregar nele, pregar sobre ele. Como oração. Claro. E eu prego muito em Atos dos Apóstolos. E todo mundo pode e deve pregar em Atos dos Apóstolos. Só que tem que respeitar a característica. Não, vale muita coisa. O exemplo dado ali é muito ilustrativo e muito instrutivo. Tá? Todos os exemplos dados ali são importantes. Eu já comecei dizendo que se não fosse o livro de Atos dos Apóstolos, nós não saberíamos nada sobre as cartas. A parte da pregação de Pedro, assim, é totalmente instrutiva.
instrutiva, com base na vida de Estevão. Nós vamos chegar lá. Ok, então Lucas começa se dirigindo ao excelentíssimo Teófilo. Atos começa se dirigindo a Teófilo. Por que razão? Acredita-se que Teófilo leu o Evangelho e se converteu, e depois tornou-se irmão, e não precisava mais do excelentíssimo. Tá? Era só Teófilo. Tá? Lucas tem o anúncio feito pelo anjo Gabriel. Atos, o anúncio feito por 2 anjos lá. E Lucas começa em Jerusalém. E Atos começa também em Jerusalém. Nós temos depois o nascimento de Jesus, quando o Espírito Santo vem sobre Maria. E depois temos o nascimento da igreja, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, em Atos. Agora, há um movimento no Evangelho de Lucas, Jesus indo para Jerusalém. É a história da ida de Jesus para Jerusalém. E agora, no livro de Atos, o movimento é o contrário. A igreja saindo de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Evangelho, como se levasse Jesus até Jerusalém, e o livro de Atos de Jerusalém para o mundo. É o contrário. Tá? Atos 1, 6 e 8. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá? Então este é o ensinamento do texto do livro de Atos. É uma pena, porque nós tínhamos algumas ilustrações tão práticas sobre isso. Ok, então passem agora para o capítulo 2 aí de Atos dos Apóstolos. Agora para a camisa. Normativo ou narrativo? Isso é narrativa. É a ilustração de narrativa e normativa. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Começa assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que significa isso? Que Pentecostes era uma festa. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. Para a festa. A palavra Pentecostes significa 50 dias após a colheita dos primeiros frutos. É isso que significa. Daí penta. Tá? 5. Então é 50 dias após a colheita dos primeiros frutos. Estavam todos reunidos lá. O verso 2, o que diz aí? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Acho que podemos ligar os... Acho que é o outro. Deixa eu ligar aqui. Eu ligo, pode deixar. Pode deixar. Deixa eu ver aqui. Não, aqui, ó. Tudo bem.
Resolvido. Resolvido. Então, o livro de Atos é um testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Tá? O ministério dos apóstolos e da igreja era de testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Veja aí para vocês confirmarem isso. Primeiro versículo citado. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Essa é uma das palavras mais importantes no livro de Atos. Depois, o que eu tenho? Quem lê? Pode ler lá. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem o homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Ressuscitou e testemunhas. Está vendo? O que mais? Pode ler. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, de que trata o livro? Testemunho da ressurreição. Está vendo? Esse é o ensinamento do livro de Atos. O que mais? Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que testemunha desses fatos. São testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que é Atos dos Apóstolos. Bom, eu tenho ali, ó, Jerusalém, tá? Jerusalém, nesse mapa aí, ali embaixo, ó, bem aqui no cantinho, Jerusalém. Depois, Judeia, um círculozinho maior, certo? Depois, Samaria, e depois, até para todo lado o Evangelho foi, certo? Esse é o movimento do livro de Atos. Começou lá em Jerusalém, depois Judeia, um pouquinho já estendeu mais, é mais ou menos como se eu falasse assim, ó, Chácara Inglesa, Pirituba, São Paulo, resto do mundo. Mais ou menos assim. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tá? Esse é o movimento. Bom, vamos ver um pouco mais sobre o funcionamento, como está dividido o livro de Atos. Os capítulos 1 a 6 tratam principalmente do apóstolo Pedro. Principalmente do apóstolo Pedro. Depois do capítulo 7 a 12, mas ainda nesse capítulo 1 a 6, é o estabelecimento da igreja. Estabelecimento da igreja. Capítulo 7 a 12, nós temos vários apóstolos, Pedro mesmo e outros, né? E depois a igreja começa a se espalhar, Judeia, Samaria, para todo lado. Agora, nos capítulos 13 a 28, veja, 13 a 28 é muito tempo, muito grande, principalmente o apóstolo Paulo. E aí a igreja é estendida para o mundo todo. Então essa é a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos. Na primeira parte é o testemunho para Jerusalém e os arredores. Jerusalém e Judeia, depois Samaria e depois os confins da terra, não é assim? Então na segunda parte é testemunho para o mundo. Esse é o livro inteiro de Atos. Agora vamos àquele ponto que eu estava mencionando lá do capítulo 2 de Jerusalém, e que eu queria, de Atos dos Apóstolos, e que eu queria as figuras. Essa figura aqui é a figura do tabernáculo. Quando o tabernáculo, lá em Êxodo, de 35 a 40, quando Jerusalém, o Israel andava pelo deserto, onde parava esse fogo aqui, ó, aqui
era construído o tabernáculo. Onde parava o fogo, aqui era construído o tabernáculo. E aí as tribos todas faziam suas tendas em volta. Tá? O fogo era quem? O Espírito Santo. Certo? O fogo era Deus. O fogo era Deus. A coluna de fogo era Deus. E diz o texto aí, ó, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. O que significa a palavra tabernáculo? É importante entender isso para entender Atos. Tabernáculo significa habitação de Deus conosco. Lá em João 1,14, que diz que Deus se fez carne e habitou entre nós, a palavra lá é tabernaculou conosco. Habitou entre nós é tabernaculou conosco. Então, gente, onde parava esse fogo, construiu o tabernáculo. Pastor, Jesus ele falou que ele e o Pai viriam e fariam morada. Como é que é? Ele e o Pai viriam e fariam morada na pessoa. Fariam morada. Esse fogo de fogo é o mesmo que acompanhava durante a noite? Que viria nuvem, né? Para refrescar o sol e o fogo para aquecer. Essa mesma coluna. Isso, essa mesma coluna de fogo. E a nuvem está aqui, ó. Certo? Todo dia. Todo tempo. Entrega 24 horas. Montava. Isso. Não. Quando a regra para montar e desmontar é o seguinte: onde parava a nuvem, eles paravam. Onde ela levantava e ia embora, eles iam embora. Certo? Então eles tinham uma direção constante no deserto. Agora. Mas não era todo dia, né? Eles ficavam um certo tempo no lugar. Sim, às vezes ficava alguns dias, quando num lugar, num determinado lugar, parados. Não. Não era andando, só andando, não. Tá? Agora, vamos pegar o importante. Aqui, eu tenho o incidente do Pentecoste. E aqui estão o fogo, as chamas de fogo. E as chamas de fogo estão onde? Na cabeça das pessoas. Agora, por que agora essas colunas de fogo, essas chamas de fogo pararam sobre a cabeça das pessoas? Porque ali é o tabernáculo verdadeiro. Agora vamos ver se é o nosso coração agora que é o tabernáculo. Abra a Bíblia de vocês na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Vamos ver se é assim. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. O que diz aí? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso. O vosso corpo é o quê? É o tabernáculo. Olha lá. E é por isso que a língua de fogo paira sobre a cabeça de cada uma das pessoas. Isso é importante. Por que isso aconteceu? Para mostrar que a língua de fogo, do jeito que era lá em Êxodo, onde se parava a coluna de fogo, erguia-se o tabernáculo, no Novo Testamento, então, onde pararam as línguas de fogo, estava escrito assim. Essas línguas como de fogo, Pois é. Ainda mais que está falando do Pentecoste, fala de línguas, eu já lembro das línguas do Pentecostais e tal. Certo. Então vamos ver. As pessoas pegam isso para se preocuparem com falar em uma língua ou falar em outra língua. Certo? E vamos ler lá em Atos 2. E por favor, alguém leia com voz bem alta o verso 5. Me ajuda aí, gente, senão não chegamos lá.
Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus ou piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Certo. Estavam habitando lá gente de onde, Márcio? Jerusalém. Eu sei. De todas as nações. Tinha gente lá de tudo quanto é lugar. Estavam morando lá. Certo? Até aí é como se eu estivesse contando um fato. Isso é o que está acontecendo. A partir do verso 6 está explicando o que aconteceu. A partir do verso 6 vai explicar o que aconteceu. Camila, leia o verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um ouvia falar em que língua, Camila? Se você estivesse lá, você ouviria falar em que língua? Português. Você entenderia? Se tivesse um americano lá, ouviria falar em que língua? Ele entenderia? E se tivesse um alemão lá, ouviria falar em que língua, alemão? Ele entenderia? Tradutor simultâneo para cada língua. Como se tivesse um tradutor simultâneo para cada língua. Todo mundo estava entendendo. Mas será isso mesmo? Veja aí mais um versículo. O verso 7. Pode ler. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que ali estão falando? Continua. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Que língua que eles ouviram? A língua que eles aprenderam. Desde criança. A pergunta é: eles estavam entendendo a mensagem? Agora vamos aplicar isso para os nossos dias, tá bom? Vamos aplicar isso para os nossos dias. O nome Pentecostes ou pentecostal significa que festa dos 50 dias depois da colheita dos primeiros frutos. Mas pentecostal significa aqueles que acreditam que o acontecido no dia do Pentecoste é o mesmo que acontece hoje, o mesmo que se repete hoje. Tá? Então eu tenho que admitir que se o que acontece hoje é o mesmo que aconteceu aqui em Atos 2, eles estão certos. Porque pentecostal significa isso. Que o acontecido no dia do Pentecoste é o mesmo que se repete hoje. Então, se o que acontece hoje é o mesmo que aconteceu lá, eu não tenho como fugir disso. Eles estão certos, correto? Agora, se o que acontece hoje não é o mesmo que aconteceu lá, significa que eles estão errados, correto? Agora, lá, se você fosse americano, você ouviria a pregação em que língua? Inglês. Você entenderia? Sim. Se você, sendo brasileiro, você ouviria em que língua? Português. Entenderia? Sim. Pergunta agora. Quando você chega a uma igreja chamada pentecostal e as pessoas estão falando em outra língua, você entende? Não. Então a pergunta é essa: é o mesmo que aconteceu lá? Porque lá estava todo mundo entendendo. Percebe isso? É para todo mundo entender. E assim, né, não tem nem a justificativa, por exemplo, na igreja hoje eles vão falar, mas é porque você ainda não é. Você ainda não tem o Espírito Santo para compreender. E lá também não é. Não. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Então, sim, Paulinho. Então, só definindo, Pentecoste é aquilo que está escrito ali, foi uma festa judaica. É uma festa até hoje. Então, a definição de Pentecoste qual é? É uma festa judaica. 50 dias após a colheita dos primeiros frutos. Por isso chama-se Pentecoste. Certo? E eles estavam lá para comemorar a festa do Pentecostes. Que é a coleta do primeiro fruto. 50 dias após a colheita dos primeiros frutos. Que fruto que é? Qualquer fruto da lavoura. Entendi. E aí, naquela ocasião, hoje nós comemoramos, nós cristãos celebramos o Pentecostes também, correto? Correto. Nós celebramos por qual motivo? Porque foi a data em que se derramou o Espírito de Deus nas pessoas. Nas pessoas. E a festa do Pentecostes, na verdade, apontava para a vinda do Espírito Santo. Certo?
e o Espírito Santo já veio. Esse é o ponto. Importante. Agora, o que aconteceu lá no Pentecostes? Para a gente não perder a linha. Alguém pregava e todo mundo de todas as nações de debaixo do sol, lá do céu, diz o texto que o verso 5, pessoas estavam reunidas lá, pessoas de todas as nações. As pessoas, cada uma das pessoas, ouvia a pregação na própria língua em que era nascido. Quando é que aconteceu isso? De uma língua só, alguém, um só falar e todo mundo entender? Uma única língua e um único entendimento. Antes do dilúvio. Não. Só uma vez. Né? Não. Antes da Torre de Babel. Então, o Éder também está certo, é antes do dilúvio. Porque o dilúvio é antes da Torre de Babel. Mas a referência é Torre de Babel. É Torre de Babel. Torre de Babel. Quando eles construíram a Torre de Babel é que houve essa mistura da língua. Então, o que aconteceu em Atos? Para aí, só um minutinho. O que aconteceu em Atos? Só se eu terminar o raciocínio aqui. Em Atos aconteceu o seguinte: uma quebra daquela maldição lá da Torre de Babel, uma volta ao que era antes da Torre de Babel. Sim, seu. Na Torre de Babel era uma língua só, mundial. Não tinha tradução nenhuma. Aí depois da Torre de Babel, a confusão das línguas. Né? Isso, exatamente. Agora, o caso eu falei do pentecostal, nem ele mesmo sabe o que ele está falando. Nem o cara está falando, não sabe o que está falando. É que o Espírito vai revelar para quem? É uma confusão. Sim, eu quero só examinar o texto, por isso que nós estamos trabalhando o texto mostrando como é que era acontecido lá, como é que foi lá e qual o significado. Perguntas até aqui. Esse versículo anterior, professor. Anterior de quê? O Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que concedia que falasse. Sim. O que seria isso, falar em outras línguas? Porque daí embaixo ele está falando que, conforme o Pedro falava, ou os apóstolos falavam, as pessoas entendiam conforme a sua língua materna. Isso. Só que o que é esse anterior que falavam outras línguas? Então, até o versículo 5 está contando o que aconteceu, certo? Porque quem estava pregando em outra língua. Ninguém sabe que língua que era. Era grego? Não era. Porque todo mundo falava grego. Era hebraico? Não era, porque a grande maioria sabia hebraico. Que língua que era? Não se sabe. Só se sabe, aí a partir do verso 6 começa a explicação. No verso 7 e no verso 8, então está explicado o que é isso aí. Então, os versos 6 a 8 são explicações de 1 a 5. E aí, está dito aí que eles entendiam na língua materna, na língua que eram nascidos. Isso não tem jeito de interpretar de outro modo. Os versos 6, 7 e 8. Não tem jeito. Diz assim: como, pois, ouvimos cada um na própria língua que somos nascidos. Eu tinha entendido que eles pregavam na língua deles, porque eles falam da Galileia, e como a gente está entendendo? Porque assim, eles pregavam na língua da Galileia, na língua deles, e as pessoas entendiam. Mas não, eles pregavam em outra língua que não era nem a da Galileia. Eles pregavam na língua que o Espírito Santo... Que língua que era? Eu não sei. Eu só sei que o milagre ali foi a quebra da maldição da Torre de Babel, e quebrou aquela maldição, voltou a uma pessoa falar e todo mundo entender, a um entendimento só. Isso é o que aconteceu. Eu acho que você falava hebraico ou aramaico, porque alguns entendiam o que era de lá, mas os outros não entendiam. Nem todo mundo entendia hebraico, aramaico nem grego, no caso, né? Eu apóstolo pregava, eu acho, na língua corrente, falava, e Deus interpretava os caras aqui. Não sei. O texto não fala isso. Eu só posso dizer o que o texto diz. Agora, a dificuldade que eu tenho para acreditar que era hebraico é porque tinha pessoas de toda a região do mundo. E muita gente que falava hebraico. Todos. Não, mas a grande maioria falava hebraico. Sim.
Mas se eles, o que falava, não entenderiam o que estava acontecendo, entenderiam que é hebraico e entenderia a situação, entendeu? O problema é que todo mundo achou que era um milagre e reconheceu que era um milagre. Por quê? Porque era uma língua que não sabiam. E eu não sei que língua que é. Não me parece que fosse grego. Não se sabe. O milagre ali não era tanto no falar. O milagre ali era... Pode ter sido qualquer língua, eu não sei. Eu só sei que alguém pregava e todo mundo entendia. Essa é muito interessante. Tem base também para falar que é a língua dos anjos. Também não tem. Por que não tem? Por causa de Deuteronômio. Por causa de Deuteronômio também, mas por causa de Jeremias 5,15. Abre lá. Jeremias 5,15. E também Deuteronômio, mas Deuteronômio é 28,49. E Deuteronômio 28,49 diz assim: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá com um voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Parece que é língua de nação. É o que é? Esse Jeremias escreveu? Não, Jeremias, Deuteronômio 28,49. Jeremias fala assim: eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entende o que ela fala. Então, parece ser língua de nação, mas que língua que é?